um grito no escuro. O rosnado veio primeiro, baixo, gutural, perfurando a escuridão que havia caído sobre o remoto deserto australiano. O choro de um bebê se seguiu. Depois, abruptamente, ficou em silêncio. Dentro da tenda, a criança não estava mais. Lá fora, a mãe gritava: "O Dingle pegou o meu bebê." Com essas palavras de pânico, o mistério do desaparecimento de Azaria Chamberlain, de 2 meses e meio de idade, no deserto australiano, em 1980, tornou-se o drama judicial mais notório, divisivo e desconcertante da história do país. Um cachorro selvagem realmente levou o bebê? Ou a mãe de Azaria, Lindy, cortou a garganta da filha e a enterrou no deserto? A história contada à polícia é que 3 pessoas ouviram o grito de Azaria na noite em que ela desapareceu numa tenda no acampamento em Ayers Rock, no deserto de Uluru, na Austrália. Lindy, a mãe da criança, havia saído da tenda para ir até o carro com seu filho mais velho, e ao voltar, disse ter visto um Dingle saindo da tenda, e pegadas de Dingle foram vistas ao redor e dentro da tenda. O sangue de Azaria foi encontrado em grandes quantidades no chão da barraca e em outros itens. Na própria barraca, perto da cesta de bagagem em que a criança estava dormindo e por uma trilha de pegadas de dingo, um tipo de cão selvagem. Logo após, rastreadores aborígenes e policiais seguiam as pegadas até que não puderam mais identificar o caminho, já que se misturaram com pegadas de sapato e de outros animais na estrada. Em 2 lugares havia uma depressão rasa na areia, onde aparentemente o animal cavou para descansar. A depressão também continha uma peça de vestuário de malha, e ao lado pequenas manchas escuras na areia, que todos consideravam ser sangue. Para todos que haviam se empenhado na busca, não havia dúvida de que os Chamberlain era uma família amorosa e que eles tinham acabado de experimentar uma grande tragédia em sua família. Azaria sumiu em circunstâncias horríveis. Depois, a opinião pública australiana começou a questionar a história. Não haviam registros de Dingle atacando pessoas. Os cães selvagens eram tidos como relativamente inofensivos. E depois foram surgindo dados circunstanciais contra Lindy. No tempo em que não haviam testes de DNA disponíveis atualmente, foi encontrado no carro da família aquilo que parecia ser sangue, bem como uma alegada marca de mão ensanguentada na roupa encontrada do bebê. Mais tarde, descobriu-se que a mancha de sangue no carro era, na verdade, leite. A marca de mão encontrada na roupa da criança basicamente era composta de terra vermelha. Mas, com o tempo, mais rumores falsos começaram a se espalhar. Alguns começaram a levantar a hipótese de que a criança havia sido morta pela mãe e o seu corpo teria sido enterrado no deserto. Alguns membros da mídia e da polícia ajudaram a espalhar esses rumores, mas o primeiro inquérito confirmou: Azaria Chamberlain havia morrido por um ataque de dingo, e as alegações contra a família Chamberlain não se sustentavam. No entanto, 8 meses depois, uma operação de busca foi deflagrada e a casa do Chamberlain foi revistada e grandes quantidades de itens foram levados pela polícia. Nessa mesma época, todas as testemunhas presentes no dia do sumiço da pequena Azaria tinham sido interrogadas pela polícia. Desde o início, ficou claro as intenções dos policiais.
Quando as testemunhas começaram a descrever o que tinham visto ou ouvido, a polícia disse que não queriam saber nada sobre um dingo e que aquela era uma investigação de assassinato. A polícia disse que estiveram lá no dia do crime e viram evidências contra Lindy e que queriam a sua confissão, mas eles nem esperariam que ela fosse a julgamento. O primeiro inquérito, como dito, foi anulado, e o segundo não fez nenhuma descoberta nova, mas ligou os Chamblers ao sumiço de Azaria. A polícia não conseguiu nenhuma confissão e, com base em evidências equivocadas, Lindy foi considerada culpada de homicídio e o seu marido de ajudá-la a ocultar o corpo da própria filha. Ela recebeu uma sentença de prisão perpétua sem liberdade condicional e o seu marido, Michael Chambler, recebeu uma sentença de 3 anos. Os Chamblers lutaram para provar sua inocência e chegaram ao fim de todos os meios legais disponíveis para eles. Mas, de repente, cedendo a múltiplas pressões, o juiz liberou Lindy e estabeleceu uma nova comissão de investigação para revisar todas as evidências. Em última análise, as acusações contra os Chamblers foram anuladas e eles foram exonerados da acusação de homicídio. Ainda assim, embora o primeiro legista tivesse dito que acreditava que um dingo era responsável pela morte de Azaria e a Comissão Especial de Julgamento e a Suprema Corte repetirem isso, o governo australiano e grande parte da sociedade não concordava com eles. Mas, em 1995, confirmando que nenhum dos Chamblers era de alguma forma responsáveis pela morte de Azaria, o legista, na época, determinou que a causa de sua morte não poderia ser determinada. Parece difícil de entender, pois todas as testemunhas chaves ainda estavam vivas, os testes ainda disponíveis, e a Comissão Especial de Investigação fez uma pesquisa enorme, finalmente dizendo que não havia sido provado, sem sombra de dúvida, que um dingo havia levado Azaria. Em dezembro de 2011, foi aberto um novo inquérito e posterior julgamento. E em 12 de junho de 2012, a juíza Elizabeth Morris declarou que Azaria havia realmente sido levada por um dingo. Mesmo que a condenação de Lindy tenha sido anulada em 1988, foi apenas em 2012 que o público sentiu que Lindy tinha sido realmente totalmente exonerada depois de 32 anos. A história do desaparecimento da pequena Azaria Chambler deu origem a um filme chamado Um Grito no Escuro, estrelado por Meryl Streep em 1988. Michael e Lindy Chambler, que entretanto se divorciaram no decorrer dos anos e constituíram novas famílias, nunca desistiram de lutar pelo reconhecimento da sua tese, a de que tinha sido um dingo que levou a sua filha Azaria. O casal foi finalmente indenizado pelo Estado. Este, então, foi o ponto final no caso judicial mais midiático da Austrália. Uma história que apaixonou e dividiu opiniões desde aquele dia 17 de agosto de 1980, quando a bebê Azaria Chambler desapareceu da tenda da família no deserto australiano. Obrigado a todos e a todas pelo carinho e audiência. Não esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito e ativar as notificações para receber as atualizações dos novos vídeos do canal. Deixe o seu like se gostou e o seu dislike se não gostou. Se possível for, compartilhe este vídeo com os seus amigos ou em suas redes sociais. Isso ajudará bastante o canal. E como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais. Through the window